Fala, meu povo! Voltando agora com crimes contra a administração pública. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que configura crime contra a administração pública. O Código Penal, ele estabelece uma grande diferença. Ele traz crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública e ele traz os crimes praticados por particulares contra a administração pública. Então é importante nesse início a gente falar sobre isso porque a primeira leva é de crimes próprios. O que são crimes próprios? São crimes praticados pelo particular em face da, ou pelo funcionário público, desculpa, em face da administração pública. Esses crimes são conhecidos por crimes funcionais, beleza? Então é importante, antes de mais nada, a gente chegar no conceito de funcionário público. Quem é que diz quem é funcionário público para fins penais? O artigo 327 do Código Penal. Qualquer pessoa que esteja exercendo ou exerça transitório ou permanentemente cargo público, função pública, emprego público, pode responder por um crime funcional. Então, nós temos ali no artigo 327 toda a definição de quem é considerado funcionário público para fins penais, ok? Então a gente vai começar falando do primeiro crime que é de suma importância, que é o crime de peculato, previsto no artigo 312, que tem uma série de subdivisões que a gente não pode deixar de mencionar. Vem comigo, vamos lá. Antes disso, vamos lá. Há possibilidade de um particular responder por um crime funcional, mesmo não sendo funcionário público? Sim, pessoal, há. Por que que sim? Porque nós temos um crime próprio. Se o crime é próprio, a gente viu lá com uma análise do artigo 30, que se um terceiro pratica junto com um funcionário público, há uma comunicação das elementares do crime, e ele passa a responder por crime funcional, tá? Então, um particular, um terceiro, pode responder pelo crime de peculato? Pode, desde que ele saiba que aquele com quem ele está praticando o delito é funcionário público e vai praticar aquele delito específico. Então, ele atrai para si a tipificação do crime de peculato, assim como a gente bateu um papo lá no crime de infanticídio, tá? Considerando aí a similitude em relação aos crimes próprios. Joia? Então, sim, há possibilidade, sim. O que são crimes funcionais? Já falamos, são aqueles praticados por funcionários públicos contra a administração pública. O que seriam crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios? Crimes funcionais próprios são aqueles praticados pelo funcionário público e ponto. Se eu tiro a figura funcionário público, aquela conduta deixa de ser crime. Ela é atípica, tá? Agora, o crime funcional impróprio é aquele que, se o funcionário público pratica, é um. Se eu tiro a figura funcionário público e se torna um particular, é outro. Exemplo, o funcionário público que subtrai elementos da repartição pública que ele trabalha, responde por peculato furto. Se eu tiro o título funcionário público, responde só por furto. Então, aqui eu tenho uma peculiaridade. É funcionário, é um crime contra a administração pública. Tirou o termo funcionário público, passa a ser um crime contra o patrimônio, por exemplo. Ok, pessoal? Então, voltando. Peculato. Primeiro, peculato apropriação. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Essa é a primeira modalidade de peculato. Apropriação. O que isso quer dizer? Aqui, o bem está em sua posse de forma legítima. Ele tem a posse do objeto, ele tem a posse do valor, ele tem a posse do bem. E ele se apropria disso. Então aqui o peculato apropriação é muito semelhante ao crime de apropriação indébita. E aí entra aquela questão, se ele é funcionário público e se apropria do bem que vem ao seu poder por conta do seu cargo, isso é peculato apropriação. Se eu tiro o termo funcionário público e é um particular que faz isso, eu passo a responder pelo crime de apropriação indébita. Então, esse crime é um crime funcional impróprio, porque se eu tiro a figura funcionário público, ele passa a ser um crime comum contra o patrimônio. Beleza? Segunda modalidade de peculato, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Esse é o chamado peculato desvio. Tá? Então, o 312 caput traz duas modalidades, o peculato apropriação, o peculato desvio, mas a pena é a mesma, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai.
Aqui nós temos uma outra modalidade, peculato furto. Ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo, parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, juizado especial. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se procede à sentença irrecorrível e extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, no peculato culposo, se a reparação do dano se dá antes da sentença irrecorrível, a punibilidade é extinta. Se ocorre depois da sentença irrecorrível, nós temos uma redução de metade da pena imposta. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Da mesma forma, nós temos lá no artigo 169 a questão da apropriação de bem vindo por erro de terceiro. Então, lá, se, por exemplo, o carteiro sem querer deixa, na minha casa um objeto que não é meu, mas o nome da pessoa é similar ao meu e eu me aproveito disso para ficar com bem, eu tenho apropriação de coisa vinda por erro de terceiro. Aqui eu tenho uma modalidade específica do peculato, que é o peculato vindo também por erro. Então, nesse aspecto, pessoal, nós também estamos diante de um crime funcional impróprio, porque em tese é um crime contra a administração pública. Tira a figura funcionário público, vira um crime contra o patrimônio. Beleza? Se é 1 ano a pena mínima, temos a possibilidade de suspensão condicional do processo. Peculato eletrônico, inserção de dados falsos em sistema de informação. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Posso aplicar o princípio da insignificância no peculato? Resposta: não, não pode. Por quê? Súmula 599 do STJ. Não é aplicável o princípio da insignificância aos crimes praticados contra a administração pública. Tá? Então, nessa perspectiva, o peculato em si não comporta o princípio da insignificância por ser um crime contra a administração pública. Em sequência, eu trouxe aí um habeas corpus para vocês darem uma olhada depois no material. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Atenção! Embora o crime do artigo 315 se assemelhe ao crime de peculato desvio, é importante saber diferenciá-los. Enquanto no peculato desvio o dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel se dá em proveito próprio do funcionário público ou de terceiros, no emprego irregular o desvio é feito em prol da administração pública, mas para satisfazer interesses do próprio funcionário público. Exemplo, o governador do estado desvia verba que deveria ser empregada para a construção de um hospital e a utiliza para a construção de uma ponte, valorizando o preço de mercado de sua residência. Competência, juizado especial criminal, pois o máximo da pena não é superior a 2 anos. Ok, pessoal? Aqui nós temos um crime extremamente importante, concussão. Artigo 316. Exigir é o verbo nuclear, tom de ordem, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, pessoal, aqui nós temos a exigência como elementar normativa do tipo. Cuidado! Se a exigência do agente tiver como finalidade deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente, o crime praticado será o do artigo 3º, inciso 2, da Lei 8.137, que é a Lei contra Crimes contra a Ordem Tributária. Excesso de exação. Parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, reclusão de 2 a 12 anos e multa.
Pessoal, é muito comum a FGV trazer a questão da concussão e a questão da corrupção passiva. Quando eu falo em concussão, eu estou falando de exigência. Quando eu falo em corrupção passiva, eu estou falando de algo mais gracioso. Solicitar, requerer. Né? Então, na corrupção passiva, o agente vem com um tom mais amistoso. Ô, doutor, é caixinha de Natal, o senhor não quer colaborar aqui com a gente para não ser multado? Então, nessa perspectiva, nós temos aí uma situação que muda o verbo nuclear. A concussão, como dito, é exigência, é ordem, é uma ameaça, ainda que velada, mas é uma ameaça. Na corrupção passiva é um tom mais debochado, é um tom mais, vamos dizer assim, mais descontraído, tá? Então a corrupção passiva prevista no artigo 317, ela traz algumas peculiaridades que a gente tem que analisar. Vem comigo. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la. Então ambas têm essa peculiaridade. Eu não preciso tomar posse no cargo. Eu posso exigir a vantagem ou posso requerer ou solicitar a vantagem antes de assumir o cargo, tá? Então, eu passei no concurso, ainda não tomei posse, mas eu vou tomar. E antes de tomar, eu já começo a mover meus pauzinhos para solicitar ou exigir vantagens que eu posso conceder em decorrência do cargo que eu estou exercendo. E é importante lembrar, pessoal, que são crimes formais. Eles se consumam a concussão com a exigência, a corrupção com a solicitação, tá? Então aqui eu tenho crimes que não exigem efetivamente o recebimento da vantagem, mas sim o verbo nuclear é que vai trazer a efetiva consumação desses delitos. Joia? Então volta comigo. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem, reclusão de 2 a 12 anos e multa. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou a pratica infringindo o dever funcional. O parágrafo 2º, pessoal, ele traz o que a gente chama de corrupção passiva privilegiada. Se o funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Cuidado! Cuidado por quê? Porque a corrupção passiva privilegiada ela é muito similar ao crime de prevaricação, que é o crime previsto no artigo 319, que a gente vai ver já já. A diferença é que na corrupção passiva privilegiada, o agente cede à influência externa. Ele cede à influência de alguém para deixar de praticar aquele ato, ou retardar aquele ato, ou praticar descumprindo o dever funcional. Na prevaricação, ele faz sentindo um sentimento pessoal. Ele faz por ele. É porque ele acha que aquilo tem que ser feito. É o amor ao meu irmão que me move a fazer dessa forma. Então não é o meu irmão que está pedindo, mas eu estou decidindo fazer assim. Então a prevaricação está relacionado a algo íntimo, algo dele. A corrupção passiva privilegiada é a influência de um terceiro, a influência externa. Joia? Voltando para cá então. Observação. O crime de corrupção passiva se consuma no momento em que o funcionário público solicita, recebe ou aceita a promessa de vantagem indevida. Dessa forma, caso ele solicite a vantagem, a entrega dessa consiste em mero exaurimento do crime, o que o torna um crime formal. A gente acabou de falar sobre isso ainda agora, assim como no crime de concussão. O que é importante lembrar, pessoal, concussão não é consunção. Consunção é um princípio pelo qual o crime fim absorve o crime meio. Princípio esse, inclusive, simulado, súmula 17 do STJ. A pessoa que quer praticar o crime de estelionato, para isso ela tem que empregar um documento falso. O documento falso é um meio para se chegar ao estelionato. Então ela responde só pelo estelionato. Nós temos aí o princípio da consunção, que é uma forma de absorção do crime meio que passa a ser visto como uma conduta atípica. A concussão é um crime contra a administração pública. Beleza? Então vamos lá, prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei
para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Juizado especial é a competência. Consiste no não cumprimento das obrigações inerentes ao cargo por parte do funcionário público em razão de interesses ou sentimentos particulares. Então aqui a gente não pode confundir o crime de corrupção passiva privilegiada com o crime de prevaricação, tá? Porque aqui nós temos uma peculiaridade muito grande. Vamos ver aqui agora crimes praticados por particulares contra a administração pública, tá? Eu falei dos principais aí que envolvem crimes funcionais praticados pelo funcionário contra a administração pública. Agora a gente vai ver o outro lado, crimes praticados por particulares contra a administração pública. Esses são crimes comuns. Qualquer um pode praticar e não só o funcionário público. Então vamos lá. Desobediência, artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Observe, pessoal, que a ordem tem que ser legal. Funcionário público me dá uma ordem totalmente esdrúxula, que não tem amparo legal nenhum, e eu me recuso a obedecê-la, eu não estou recaindo no crime de desobediência. Por quê? Porque para que ocorra desobediência, a ordem emanada tem que ter amparo legal. Ela tem que ter fundamento legal. Joia? Da mesma forma, no crime de desacato. No crime, desculpa, de resistência, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Observe que aqui desacatar é desrespeitar, né? É debochar, é você agir com totalmente falta de decoro, totalmente falta de respeito em relação ao funcionário público no desempenho da sua função em razão dela. Se eu discuto com uma pessoa na rua, xingo ela de tudo que é nome, não por ela ser funcionária pública, ela é, mas não tem nada a ver com a discussão que a gente está tendo. Eu não posso ser enquadrado como desacato, porque o desacato envolve a questão relacionada à função exercida, ao cargo exercido. Ok? Próximo. Corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aqui, pessoal, é o oposto. Enquanto na corrupção passiva o ato parte do funcionário para o particular, na corrupção ativa parte-se do particular para o funcionário. Tá? E mais uma vez eu estou falando num crime formal que não exige o recebimento da vantagem para se dar de forma consumada, mas sim os verbos nucleares. Então, oferecer ou prometer a vantagem por si só já constitui o crime na sua forma consumada. O recebimento dessa vantagem é mero exaurimento do delito. Beleza? Vamos continuar? Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Consiste na conduta do agente que oferece ou promete vantagem devida a funcionário público para determiná-la a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. O crime se consuma com oferta da vantagem devida ao funcionário público, o que só corrobora o que a gente falou. A obtenção da vantagem, na verdade, constitui mero exaurimento delitivo. Beleza? Vamos agora falar um pouquinho sobre o crime de descaminho e o crime de contrabando, que tem coisa importante aí para a gente mencionar. Vem comigo. Descaminho, 334. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Reclusão de 1 a 4 anos. Então, descaminho, pessoal, está relacionado a iludir imposto, a iludir pagamento de imposto para a entrada de mercadoria no estado, no país, ou saída. Então a mercadoria em si não é ilegal. A ilegalidade se dá sobre o pagamento do imposto que deveria ser feito. Então, por essa razão, descaminho, por não se tratar de mercadoria ilegal, admite o princípio da insignificância. Já não ocorre com o contrabando. O contrabando não recai sobre o imposto em si, mas sobre a mercadoria, sobre o bem, sobre o objeto. Então, o contrabando, never, ele não aceita de forma alguma a insignificância. E havia uma divergência enorme entre o STF e o STJ em relação à insignificância no crime de descaminho. Isso foi superado, e a gente vai ver agora. Vem comigo. Parágrafo 1º. Situações equiparadas ao crime de descaminho.
Aí nós temos o parágrafo 2º, que equipara-se as atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio regular ou irregular de mercadorias estrangeiras, inclusive exercida em residências. Parágrafo 3º. A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Consiste na fraude utilizada para iludir total ou parcialmente o pagamento de impostos de importação ou exportação. Observação: o princípio da insignificância é aplicável ao descaminho, quando o imposto devido não ultrapassa o valor em princípio de 10 mil, segundo o STJ, e de 20 mil, segundo o STF. Divergência superada. Em dezembro de 2017, o que ficou decidido? Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de 20 mil, a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522. Então agora, pessoal, o descaminho falou em 20 mil, admite insignificância, tanto pela percepção do STJ quanto pela percepção do STF. Não há mais aquela discussão se é 10, se é 20. É 20 e acabou. Beleza? Então, próximo crime, contrabando. 334A. Importar ou exportar mercadoria proibida. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Equiparação. Incorre nas mesmas penas quem? Aí nós temos o parágrafo 1º, que traz a equiparação ao crime de contrabando, e o parágrafo 2º, que diz: equipara-se as atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio regular ou irregular de mercadorias estrangeiras, inclusive exercido em residências. A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado por transporte aéreo, marítimo ou fluvial, e o princípio da insignificância não é aplicado ao crime de contrabando. Um desdobramento de crimes contra a administração da justiça, a gente não pode deixar de mencioná-los, porque a OAB costuma cobrá-los, principalmente o 339, denunciação caluniosa, que consiste no crime de dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime que o sabe ser inocente. Reclusão de 2 a 8 anos e multa. Cuidado! Muita gente confunde denunciação caluniosa com calúnia. Calúnia, pessoal, é imputação falsa de fato definido como crime a terceiros. É fofoca no meio da sociedade para poder manchar a honra de uma determinada pessoa. A denunciação caluniosa é quando eu, querendo prejudicar de verdade uma pessoa, vou à delegacia, ao MP, ao juiz e narro a prática de um crime que eu sei que é mentira. Quando eu dou início a um processo judicial por algo que eu sei que é mentira, então é um crime contra a administração da justiça, é algo muito mais grave. Tanto é que a pena é reclusão de 3 a 8 anos, vara criminal, calúnia, crime contra a honra, juizado. E existe um outro crime que a gente vai falar agora, que é a comunicação falsa de crime. É o famoso trote. Você liga e brinca com a justiça. Você comunica um falso crime para que a justiça comece a trabalhar, para que a polícia se desloque ao local e não tenha nada. Então, neste caso, não é denunciação caluniosa, porque eu não estou imputando alguém a prática daquele ato que eu sei que é mentira, e nem é calúnia, mas sim um crime também contra a administração da justiça, que é a comunicação falsa. Beleza? Então, cuidado com a denunciação caluniosa, porque ela é bem diferente da calúnia. Se eu chego na polícia e digo que alguém me roubou, entrou na minha casa, praticou um assalto assim, assim, assado, sabendo que é mentira, porque a pessoa sequer em Brasília estava, no caso eu estou aqui, eu estou praticando o crime de denunciação caluniosa, ao levar aquele fato à autoridade policial, sabendo que isso pode dar início a um inquérito policial. Beleza? Voltando para cá. A pena é aumentada de 6ª parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Essa informação é importantíssima. Comunicação falsa de crime ou de contravenção. 340. Provocar ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter sido verificada. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então aqui na comunicação falsa de crime, nós temos um crime de competência do juizado especial criminal. Joia? O 341 traz a autoacusação falsa de crime. Então, eu até para encobrir alguém ou para poder proteger alguém, vou à delegacia, vou ao Ministério Público e falo, eu cometi o crime tal. A autoacusação falsa de crime também constitui um crime contra a administração da justiça. E o artigo 341 diz que a pena é detenção de 3 meses a 2 anos, ou seja, traz aí um crime de competência do juizado especial, mas não deixa de ser crime.
tá? Então, eu vou lá assumir um crime que eu sei que eu não cometi. Eu estou brincando com a justiça. Eu estou agindo de má fé no que tange a administração da justiça. Beleza? Falso testemunho ou falsa perícia. Pessoal, o que é importante falar do artigo 342? Ele traz um monte de informação importante. Ele diz o seguinte: fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena reclusão de 2 a 4 anos. O falso testemunho é um crime de mão própria. A gente já comentou isso lá atrás. Só e exclusivamente só a pessoa pode praticar esse delito. Ele excepcionalmente admite participação aos olhos dos tribunais superiores. Exemplo, quando o advogado instrui a testemunha a mentir, ela mente em juízo e aí ela responde por esse crime na forma de autora, de executora do delito, e o advogado pode responder na forma de participação. Mas esse crime não admite coautoria. Tá? A gente bateu um papo lá atrás sobre essa perspectiva, então é importante a gente deixar isso muito claro. Vamos beber uma aguinha, a gente volta já para finalizar uma partezinha de crimes contra a administração da justiça e finalizar as nossas aulas aqui da parte especial do Código Penal. Até já!